Boa tarde a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e boa tarde a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, no caso pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Irmã Sheila de Piripiri. E a gente sempre inicia pedindo que a gente dê uma olhadinha nos nossos celulares, ver se está no modo avião, ver se está no silencioso, para que a gente tenha total concentração aqui na palestra, além de sabermos que o silêncio também é uma prece. Lembrando sempre que temos nossas vendas de lanche e livros, na recepção, para ajudar aqui nos custos da manutenção desta casa. E também você pode fazer sua doação voluntária ou também ser um colaborador, um sócio contribuinte efetivo. Mais informações lá na mesinha da recepção. Além disso, também temos as doações de ração para os pés. E onde se encontra as caixinhas amarelas lá fora. Quem se sentir tocado pode trazer a sua ração e colocar lá nas nossas caixinhas amarelas que a gente faz a destinação para a Associação Protetora de Animais de Piripiri. Para mais informações, a campanha Apoio Quatro Patas e Assistência Social aqui do Centro, se informar na recepção. Lembrando as pessoas que estão em tratamento de passe, que fizeram atendimento fraterno, que estão recebendo ainda os passes, lembrar de passar lá na recepção também para colocar o seu xizinho lá, como que está presente hoje recebendo o passe. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes aqui na casa, também informações lá na recepção. E tem uma turma que já começou, no caso que é o Espiritismo, é um estudo online, você pode passar na recepção também, que é feito a sua inscrição nesse estudo online. O atendimento fraterno ele acontece todos os sábados a partir das 16h30, com agendamento também na recepção. Nossa recepção trabalhando bastante, graças a Deus. E um aviso especial, as matrículas de estudos online presenciais, a partir do segundo semestre, a gente vai ter os nossos estudos presenciais, é isso mesmo. E as matrículas já estão abertas, e podem ser feitas as matrículas pelas redes sociais e também na recepção. Maravilhosa a nossa recepção. O encontro da juventude acontece aos domingos, quinzenalmente, às 9h30. Quem se sentir jovem pode vir amanhã, um dos domingos da quinzena, que vai ter esse estudo presencialmente, às 9h30. Podem vir todos os jovens. Quem se sentir jovem pode vir fazer parte desse estudo, desse encontro, na verdade. E a palestra de hoje, com o tema Maria de Nazaré e o amor pela humanidade, que será proferida por nossa irmã Lucélia, como de nossa continuidade das palestras aqui ao sábado. Todo sábado tem-se as palestras. Próximo semestre a gente vai ter algumas mudanças de horário, mas por enquanto a gente continua como está. Então vamos fazer a leitura do livro Minúcios de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Aqui no item 139, ele nos diz o seguinte, para a gente poder elevar nossos pensamentos, já ir se sintonizando com a espiritualidade do alto. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Então, com essas palavras de exortação que nos coloca para cima, nos ajuda a sermos pessoas melhores, fechemos nossos olhos, quem assim desejar, e possamos iniciar a nossa prece, mentalizando
o rosto sereno do Cristo Jesus e pedindo a Ele toda a proteção e concentração nessa palestra de hoje, ao qual Ele irá, através da nossa irmã Lucélia, proferir as palavras necessárias ao nosso momento atual, ao momento pelo qual passamos. E a partir deste ensinamento do Cristo, que vem como bálsamo para o nosso espírito, possamos cada vez mais colocar em prática a sua palavra diante dos irmãos que são colocados para nós todos os dias. Cristo Jesus, ajuda-nos a sermos caridosos, assim como o Senhor a entendia a caridade. Permaneça conosco nessa tarde de hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, só um momentinho antes da nossa irmã Lucélia vir, eu esqueci de avisar do nosso festival de comidas típicas, né, que é próximo sábado, né? Deus deve estava ali já com um sorrisinho me lembrando. Então, o nosso festival de comidas típicas, próximo sábado, logo após a palestra, adquira o seu ingresso ali na recepção também, ou online, né? Custa R$10 por pessoa e você vai estar ajudando na manutenção aqui da nossa casa. Tá? Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. E a nossa missão de hoje, ela é mista, né? Não é menor do que as outras, mas quando a gente se propõe a falar de Maria de Nazaré, na verdade é uma responsabilidade sem tamanho. Porque quando a gente fala de Maria, a gente fala de amor. Falar do Cristo é falar de amor. Mas o Cristo veio para essa missão na Terra através dela. E ela foi o Espírito puro, que foi escolhido por Deus, né, por a nossa inteligência suprema, para vir ser o caminho de Jesus para a Terra. Então, Maria de Nazaré é essa personificação do amor de mãe. E eu digo muito sinceramente, porque eu sou mãe, que você só sabe, né, muitas vezes o que é o tamanho desse amor quando você é mãe. E em várias passagens dos nossos estudos, principalmente quando a gente fala do Chico Xavier, tem uma que eu trouxe para vocês aqui na nossa explanação, que ele fala o seguinte, que ele acha que toda mãe tem um segredo muito profundo com Deus. Porque como é, né, que a gente consegue administrar todo esse sentimento? Como é que a gente consegue se doar do jeito que toda mãe se doa? E pedi muito à espiritualidade amiga que eu conseguisse falar de Maria sem me emocionar tanto. Porque, na verdade, a minha história com Maria é de sempre. E aí, né, quando Isabel recebe a visita dela, ela fala o seguinte: bendita és tu entre as mulheres. E ser mulher é fácil. E ser mulher durante o Antigo Testamento. E ser mulher hoje. Qual é esse papel? Porque eu acredito que a base da sociedade, né, ela é feita por mulheres. Os homens dão sim o seu suporte. E é um suporte essencial. Mas a mulher, ela veio ao mundo com uma missão que é muito significativa do ponto de vista do sustentáculo emocional. Então, a partir do momento que a gente entende que ser mulher é traduzir
toda essa possibilidade de amor, a gente entende a nossa responsabilidade. Se você, na sua encarnação, quando você veio para cá, para esse plano, entendeu que queria ser mulher, você assumiu, né, todas as possibilidades de entender o amor divino. Porque em muitas passagens a gente percebe isso. Qual é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós? Qual é o amor que mais se aproxima do amor do Cristo pela humanidade? É o amor da mãe. É o amor de mãe. Porque a gente sabe que todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E nesse limiar, cada um só pode dar o que tem no coração. Então, quando a gente se torna mãe, né, a gente aprende esse outro amor, que é um amor indefinível. Acho que a palavra é essa. E Maria, na sua história, principalmente no Evangelho de Lucas, é ele que faz, né, mais referência a Maria e traduz que nem um minuto ela pensou em não assumir essa tarefa de ser a mãe do Cristo. Quando o anjo chega para ela uma adolescente, 13, 14, 15 anos no máximo, e diz que ela seria, né, a portadora daquela imensa vida que era o Salvador. Ela somente diz: faça-se em mim segundo a vossa vontade. E a partir daí, com essa aceitação incondicional, Maria está numa sociedade patriarcalista, está numa sociedade onde a mulher muitas vezes era vista até como mercadoria, está numa sociedade que não podia questionar. Então, para ela, era um desafio muito maior, mas o espírito puro que ali se encontrava já tinha assumido essa função durante todas as suas encarnações. Então não foi uma escolha aleatória. A espiritualidade nunca escolhe aleatoriamente. Até uma palestra, pessoal, quando a gente vai fazer, a gente pede essa inspiração, e a palestra ela serve primeiro para a gente que está aqui à frente. E aqueles corações que precisam ser tocados, muitas vezes por uma palavra, eles são direcionados para escutar essas palavras. Então, a espiritualidade, ela não se engana, né? Ela não erra de endereço. Todos temos o propósito a que nos foi destinado. Então, essa jovem, quando ela recebe essa missão, ela recebe uma missão muito grande, não só de parir o Cristo, mas de educar. Quando é que você deixa de ser mãe? Nunca. Tem um dia que a gente deixa de ser mãe? Não tem. E aí, em muitas passagens do próprio Chico, né, tem um livro que foi compilado com várias falas e ensinamentos, que é o Evangelho do Chico Xavier, que até o autor coloca dessa forma, mas são compilações que a própria Federação Espírita reconhece. Ele diz que a pessoa é mãe nesta encarnação e ela continua sendo mãe em várias outras. Porque é um propósito que foi destinado para aquele espírito, de educar, de orientar. E Maria foi esse propósito, né? Ela teve esse propósito. Ela não só foi quem pariu Jesus, quem deu a vida carnal aí, mas também quem educou,
que acompanhou em todos os sofrimentos, em todas as dúvidas, em todos os momentos que ele precisava ser acalentado, em todos os momentos que ele precisava também, como criança, receber o colo de mãe. Então Maria acompanha o nascimento, o crescimento e o ministério de Jesus, mas ela acompanha de uma forma silenciosa. Ela acompanha de uma forma discreta. Porque o papel dela era ser aquela orientadora próxima, aquele suporte, aquele colo. Mas ela entendia o tamanho da dimensão daquele filho. Não é? Então Maria é também aquela figura que no Calvário se mantém fiel à sua fé. Se mantém fiel à sua fé. A não questionar aquele propósito. A ser ela que acompanha seu filho sendo torturado, seu filho sendo apedrejado. E ela fica lá, dando o apoio que era necessário. Segundo a doutrina espírita, Maria é espírito puro, de elevada evolução, né? Não tem como a gente duvidar disso. Sua vinda à Terra estava prevista nos planos espirituais desde que os tempos de preparação para a vinda do Cristo. E ela não apenas gerou esse corpo de Jesus, mas foi seu corpo seguro, emocional e espiritual. Porque, pessoal, não adianta. Todo filho, ele tem muito da mãe, desse amor que ele reconhece. Não é? Nós crescemos em lares e a gente tem muita nossa vivência materna, paterna, e a gente expõe isso para a sociedade. Como você trata o próximo? Né? Tem até uma parte da psicologia que diz o seguinte, que essa relação de pai e de mãe vai influenciar diretamente as relações futuras dos jovens com os seus amigos, com os seus namorados, cônjuges. Porque você começa a espelhar o que você vê na sua casa. E muitas vezes, quando isso que você vê não é tão bom assim, às vezes inconscientemente você começa a praticar as mesmas ações. Então, Maria é esse espelho para Jesus. Porque quando criança, é ela que vai dar esse suporte. Então Maria foi colaboradora direta do Cristo, sustentando na infância e nos momentos mais difíceis. A presença dela foi discreta, mas foi constante. Observe que o papel da mãe, muitas vezes é esse, é ser uma presença discreta, mas constante. E aí, geralmente, quando alguma amiga minha fica grávida, né, eu digo assim para ela, durma, amiga, que depois, nunca mais. Ela disse, por quê? Porque se ele for pequenininho, você não dorme, porque ele não dorme. E quando ele for grande, que ele sair, você também não dorme. Porque quando meus filhos saem, eu fico mandando mensagem, que hoje é só mensagem, né? Porque eu digo para eles, meu filho, a cabeça mais trágica do mundo é uma cabeça de uma mãe. Na cabeça da mãe, tudo acontece até aquele filho sair de casa e chegar são e salvo. Então responda, pelo amor de Deus, essa mensagem de mamãe, estou bem. Porque no momento que você sai, a mãe começa a ter imaginações mirabolantes. Né? Por mais que ele esteja, graças a Deus, tudo bem. Então essa figura discreta é aquela figura que não tem só uma participação genética, mas é uma figura que tem o dever do amor, o dever do colo, o dever do ensinamento. Né? Então, essa é uma muitas vezes que a gente sabe que diante da presença dela,
Por mais que ela não possa resolver o nosso problema imediatamente, ela tem o poder e o dom de diminuir a dor. Quantas vezes a gente diz assim, não, vou dar um beijo que passa. E por mais que a gente entenda que existem algumas limitações, né, isso muitas vezes é possível. Né? E tem uma passagem, como eu comentei para vocês no início, desse livro, que é um compilado de mensagens do Chico Xavier, que ele diz assim, pedir licença a vocês para ler. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. E ele continua. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e sofrimento, de prazer e responsabilidade. Desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. Porque, na verdade, pessoal, é uma responsabilidade mensurável a cada geração. E todas as gerações, elas são fruto dessa modificação, né, da sociedade. A partir do momento que a gente entende que os nossos filhos, eles devem ser melhores do que a gente. Quem é que quer que o filho não seja melhor que você? A partir do momento que eu crio um filho para ele ser melhor que eu estou entregando algo melhor para a sociedade. Não é isso? Então, Maria, esse espírito puro, entendia isso de forma perfeita porque o Cristo veio para isso. Para ser o que ele é. Então, a figura da mãe é orientar de uma forma que esse filho ele consiga entregar o melhor para a sociedade. Então, a responsabilidade é essa. Né? A partir do momento que a gente entende tudo isso, a gente percebe a força da Mãe Santíssima. Como assim ela também é chamada na doutrina espírita. E hoje, após vários estudos, né, várias compilações espíritas, qual é o papel de Maria hoje? Onde está Maria? Qual é a função dela? Sabemos que Maria, quando ela é recebida pelos anjos, né, no céu, Jesus a quer como rainha, porque várias passagens, né? Inclusive em psicografia do Chico, com a Ivone, traz essa passagem. E quando ela é recebida pelo Cristo, após desencarnar, perguntam, né? Qual é a missão que ela quer? E ela pergunta, qual é a missão mais difícil? O que é mais difícil? E aí dizem para ela que é socorrer os irmãos que praticam a autoexecução e que vivem assombrados pela culpa nos vales mais escuros de um lugar onde essa culpa os deixa impossibilitados de ver a luz. Então Maria e a Legião de Maria, que também é assim chamado, né? Que são muitas mães, são muitos espíritos de luz, eles têm essa missão hoje: socorrer esses filhos que praticam a auto-execução. E que é por ela, muitas vezes, pela mãe, que se chama nesse momento, né, de culpa, de dor e de desespero. Então, a intercessão de Maria no mundo espiritual é justamente o acolhimento desses espíritos sofredores, tá certo? Ela é descrita como mãe dos que sofrem.
os que erram, os que erraram, os que choram. Sua atuação nos planos espirituais se dá em zonas de sofrimento, onde estende suas mãos e acolhe com ternura os que caíram. Porque não tem como uma mãe, quando a gente vê, principalmente nos locais mais difíceis, presídios, não é? Hospitais, a maioria das vezes, quem está lá? Quem é que não abandona? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do doutor Drauzio Varela, que é um médico muito conhecido, né? E ele dizia o seguinte, ele fez inclusive um artigo sobre isso, que dizia o seguinte, que em todos os anos de carreira dele, mais de 30 anos como médico, pouquíssimas vezes ele se deparou com homens no leito, cuidando de filhos, irmãos, pais e mães, mas que constantemente, diariamente, quem estavam lá eram as mulheres. Então a gente tem que perceber que a nossa missão enquanto mulher é uma missão divina. Não só porque somente pela mulher se pode chegar ao planeta Terra, mas também por isso. Porque a partir do momento que você é o veículo utilizado pela inteligência suprema, pelo Espírito de verdade, para ser o caminho para chegar a uma encarnação, a uma oportunidade de crescimento, você também assume todo o ônus desse propósito. Então a gente não pode ser mãe por vaidade. A gente sabe que tem muitas, né? A gente não pode ser mãe por vaidade. Ah, porque minha amiga engravidou, vou engravidar também. Que eu achei bonito. Porque a maternidade, ela é uma missão. Por que a gente escolheu encerrar esse mês de maio, justamente hoje, dia 31, fazendo essa fala? Porque é um mês dedicado às mães. Para o comércio, né? Quando a gente fala de comércio, é o mês que mais vende. É o mês das mães e o Natal. E isso aí, o comércio ele vai explorar, porque ele explora o quê? O emocional. O emocional. Então, Maria, ela é descrita como essa mãe que acolhe, como essa mãe que perdoa, como essa mãe que é doce e que acalenta. Maria, quando foi resgatar, né? Ela também foi visitar Judas, porque quando ele praticou a auto-execução, porque traiu Jesus, ele ficou perambulando pelo umbral. E Maria também vai visitá-lo. E ele não quer conversa com ninguém. E quando ela chega, a primeira coisa que ele faz é dizer: olha, minha mãe não quis conversa comigo. Quem é você que está dizendo? E ela diz: eu sou a mãe de Jesus. Como que diz assim: se eu te perdoo, você também deve se perdoar. Porque o nosso grande problema, e aí o Max, na mensagem do Minuto de Sabedoria, ele diz, é não se conhecer. Então, ninguém é perfeito. Eu não sou uma mãe perfeita. Eu não sou um ser humano perfeito. Mas eu tenho por obrigação tentar ser um pouco melhor a cada dia. Porque eu oriento outras pessoas. Eu convivo com outras pessoas. A minha missão não é viver a vida dos meus filhos, mas é apontar: por aqui você pode cair, por aqui você deve caminhar, que vai ser bom. Então a missão como mãe é de acolhimento, ensino, instrução, perdão, porque é isso que Maria traz.
todas essas possibilidades. Então, Maria também é um guia espiritual para a humanidade, né? Ela não impõe sua vontade, mas o seu amparo, né? E aí, quem veio da religião católica, muitos veio, sabe que lá tem várias denominações, mas é uma só Maria. E aí eles colocam várias denominações por conta das várias aparições que relatam. Mas essa não são Maria. E essa Maria, ela oferece esse amparo, esse conforto, esse estímulo à elevação, né? É uma mãe que inspira, é uma mãe que protege. Até no reino animal, pessoal. Irracional, que também somos animais, né? Mas no meio animal e irracional, a mãe, ela protege. A mãe, ela alimenta. Mas a mãe, chega um dia que ela diz: vá, tá bom, tá na hora de ir. E aí ela deixa os filhos, os filhotes, andar com as próprias pernas. Porque é necessário. Né? Quando ela... E aí eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Quando é que uma mãe, ela cumpre o seu papel? Quando é que uma mãe, ela cumpre o seu papel? E aí a resposta pode ser que para alguém não seja a ideal. Mas a mãe, ela cumpre o papel dela quando ela se torna dispensável. Quando ela se torna dispensável. Não é que você vai abandonar a sua mãe, não é que você... Mas o filho não precisa mais essencialmente daquela mãe para sobreviver, para trilhar seu caminho, para conquistar seus objetivos. Então, naquele momento, a mãe cumpriu o papel dela. Porque ela fez uma orientação e aquele filho conseguiu seguir em frente. Ela vai estar lá para ser colo, quando precisar, para ser amor. Mas ela não precisa mais segurar na tua mãozinha para ensinar a caminhar como ela fez quando era criança. Então, quando a gente diz que a mãe cumpriu um papel, se tornando dispensável, é isso. É entender que você cumpriu sua missão. Né? E Maria, ela traz essa missão. Ela acompanha, ela dá o suporte. Ela nunca falta, ela nunca se revolta, ela não questiona. É um verdadeiro modelo de serviço silencioso, profundo e transformador. Então, o modelo de Maria é um modelo que realmente as mães deveriam seguir no sentido do amor incondicional. Mas não podemos também ser perfeitas igual a ela, né? A gente ainda está numa escala de aprendizado muito grande. Mas a gente pode pegar a essência da vida dela e trazer para nós. Perdoar mais. Entender que nossos filhos têm limitações. E que a gente, diante dessas limitações, tem que acolher e tem que ensinar. Porque aquela criança vai crescer, aquela criança vai se desenvolver. E vai chegar um dia que você tem que entender que você é dispensável. Que você é dispensável. Porque você cumpriu o seu papel. A partir daí, a gente tem que entender que Maria, ela deve sim ser presença nos lares de paz, né? Presença de amor, de confiança. Por quê? A cada gesto de ternura que é colocado, ela renasce em cada um de nós. E hoje a gente vê que a sociedade, ela já tem uma abertura muito grande para a mulher.
Então a mulher pode trabalhar fora, não pode? A mulher deve trabalhar, conquistar o espaço dela, ela pode ser o que ela quiser, né? A gente tem todas aquelas ideologias que eram antigas, no sentido de dizer que só tinha serviço de homem ou de mulher, hoje não tem mais isso. Mas tem um papel que deve ser o da mulher, que é o de mãe. Embora a gente tenha muitos pais que muitas vezes tentam fazer o papel de mãe, porque cada missão é uma missão, cada família é uma família. Hoje a gente já entende que o amor ele existe não de acordo com o gênero, mas de acordo com a sua essência. E na verdade, pessoal, o espírito ele não tem gênero. Ele não tem gênero. O gênero quem escolhe é a gente. Quando a gente vai encarnar, você vai escolher. Você quer ser homem? Você quer ser mulher? Você quer ser mãe? Você quer ser mãe? É tanto que aquelas pessoas que muitas vezes escolhem e desistem no meio do caminho, elas cultivam um karma por muitas e muitas vidas, que é o aborto. Porque, na verdade, quando a gente escolhe vir para cá, as famílias onde estamos, cada um daqueles entes queridos ou não tão queridos, eles têm um propósito na nossa evolução espiritual. Até aqueles que a gente aceita como filho. Quando eu estou conversando com meus filhos, eu digo, mas vocês que escolheram. A mãe é desse jeito, mas porque vocês que quiserem, tinha um monte. Vocês não me escolheram? Agora é doente. Não é uma coisa muito boa, não. Agora suporte. A escolha foi sua. Porque são laços que a gente escolhe lá atrás. E o objetivo que é? Se melhorar. Então, se eu escolhi esse pai e essa mãe, é porque eles têm condição de me melhorar. Tem muita coisa que hoje, que eu sou mãe, eu penso, mamãe estava certa. Ainda bem que ela fez isso comigo. Se ela não tivesse feito isso comigo, será que você estava aqui hoje? Porque mãe é uma coisa divina. É o instinto do amor que fala acima de toda razão. E Maria é esse exemplo justamente porque a providência divina determinou, que Maria fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e entregá-lo para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. Quem teria, naquele mundo, daquela época, daquele tempo, há 2025 anos atrás, o entendimento que Maria teve, a coragem que ela teve, de desafiar toda uma estrutura para receber uma criança nos moldes que ela recebeu. Então, aquela estrutura patriarcalista, ainda hoje, quando a gente olha com os nossos olhos de 2000 anos na frente, para muita gente ainda hoje assusta. Ainda hoje assusta. É tanto que a maternidade, hoje ela está acontecendo, muito mais tarde. Mulheres de 30, 40 anos, porque hoje se tem a decisão de quando ser mãe. Embora, em algumas situações, possa aparecer antes. Mas quem tem essa consciência e sabe dessa responsabilidade,
está esticando um tique mais o prazo. Embora a sociedade cobre. Né? Mas porque sabe da responsabilidade. Então Maria, quando ela assume esse propósito, ela também sabia de todos os desafios. Né? E aí a gente convida a cada um, nesse finalzinho do mês de maio, a olhar para esse exemplo de pureza, né? Para esse exemplo de amor, e trazer para dentro das nossas famílias. Porque muitas vezes, quando a gente vem de uma tradição religiosa, a gente começa a deixar aqueles resquícios dentro das nossas ideologias. E aqui, na verdade, a gente trabalha o exemplo, o espírito puro, o que é feito. Né? Tem uma fala do próprio Papa Francisco, que ele dizia o seguinte, que o ateu que tem um bom coração, ele também tem seu lugar no céu. E aí, pessoal, aqui a gente não fala de religiões, mas a gente fala de exemplos. Então, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, é esse exemplo para a humanidade também. É esse exemplo para que a gente entenda que o amor, ele deve ser sempre o caminho, o colo, o ensinamento. Porque quando eu ensino o amor, eu sei que aquela lição ela foi bem repassada. Tá certo? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho também desse livro que foi feito com as passagens do Chico. Então a isso nos referimos para destacar o imenso, o profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela devemos aguardar a maior parcela da educação e reeducação dos nossos sentimentos para uma vida melhor. A este propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento no mundo, sublimação que apenas atingiremos no sentido coletivo, com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, na condição de esposa, educadora, irmã ou missionária do mundo. Então, o papel de Maria é ser esse espelho de mãe, de educadora, de esposa, de irmã, de missionária do bem. Porque imagine que é ela que faz todos esses papéis até hoje. Até hoje. Então Maria, ela traz essa reflexão não no sentido de você não aproveitar, digamos assim, as mudanças da sociedade moderna para ocupar o seu espaço na sociedade. Mas para você entender que mesmo ocupando qualquer lugar na sociedade, profissionalmente ou missionariamente, você carrega, principalmente quem é mãe, o propósito do amor. E o propósito do amor é acolher. É acolher. Precisamos ser mais acolhedores. Muitas vezes a gente é acolhedor com o nosso vizinho, mas quando a gente chega em casa a gente não acolhe mais não. Já tá bom, acolher demais. Passamos o dia passando a mão na cabeça dos outros, dizendo que estava certo dos outros. Estamos cansados. Quando a gente chega em casa a gente quer só sossego. Então a gente não dá uma palavra com o filho, nem com o marido, vai pro celular e fica lá, porque a gente quer sossego. Já chega, passamos o dia sendo bom. Só que lá dentro do nosso lar,
que esse amor ele deve começar, ele deve florescer. Então seguimos, né, o exemplo de Maria, de mãe, de irmã, de esposa, de missionária, de educadora, porque é assim que nós vemos que o nosso propósito, principalmente quem assumiu o dever de ser mãe, né, deve se espelhar, tá certo? Então agradeço a atenção de todos. Após a palestra, né, a gente vai ali para o passe, e aí os nossos amigos da internet vão ter acesso ao passe virtual. E é isso, a gente encerra o mês de maio falando de Maria, e a gente não pode falar dela só no mês de maio, tá bom? Assim como seu filho amado, Cristo, devemos lembrar, principalmente, que ela socorre aqueles que se acham, né, completamente desenganados nos locais mais difíceis e profundos da escuridão humana. Então, boa noite a todos, uma abençoada semana e muito obrigada. Então agradecemos nossa irmã Lucélia pelas palavras aqui sobre a nossa querida mãe Maria de Nazaré, né, que é um acalento à nossa alma, né, nosso espírito encarnado, que possamos sempre ter ela como um exemplo também, né, e peçamos sempre sua proteção para que possamos sempre fazer boas escolhas e sempre andarmos no caminho do bem. Então, fechemos nossos olhos, que assim desejar, para fazermos nossa prece final. Então pedimos a espiritualidade bendita dessa casa, a proteção de Maria de Nazaré, nossa mãe, para que, recebendo essas palavras do Cristo, que elas possam ficar em nossas mentes, nossos corações, e ao retornarmos para os nossos lares, para o nosso dia a dia, que possamos colocar em prática através de nossos gestos, nossas ações, nossas escolhas, e que assim possamos ser o exemplo do Cristo, ser o exemplo de Maria para os nossos irmãos. Cristo Jesus, Maria de Nazaré, permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.